Olá, turma, eu me chamo Kaique Mendes e eu venho aqui falar um pouco para vocês da experiência que eu tive com a cirurgia bariátrica. Eu tinha 172 quilos, né, e com IMC de 45, que é o índice de massa corporal, e eu vou contar para vocês em algumas etapas. A primeira foi como eu decidi fazer a cirurgia, o processo de fazer a cirurgia, de realizar a cirurgia e por final, a cirurgia, a complicação e a reabilitação da vida social. Certo dia eu fui para um evento do território na cidade de Eunápolis, território de juventude, e aí no sábado à noite eu e mais 3 amigos nós decidimos sair para ir para um barzinho da cidade de Eunápolis e nós fomos. Chegamos lá, sentamos, tomamos alguns drinks e aí no final da noite já, quando pedimos a saideira, a minha cadeira ela cedeu, ela quebrou por conta do peso. Meu pé estava embaixo da mesa e a mesa também voou, acabou voando e eu quebrei, caí no chão. Foi assim uma cena muito deprimente para mim. Chorei muito, entrei em um processo depressivo por conta disso, desses problemas. Até que eu comecei a estudar sobre a cirurgia bariátrica, né, que é a famosa cirurgia de redução do estômago. E aí eu fui a uma cidade vizinha, aqui a cidade de Guaratinga, e eu conversei com uma amiga minha, Lani, sobre a cirurgia. Ela falou que tinha sido a melhor escolha que ela tinha feito na vida dela, né? E aí eu fiquei pensando sobre aquilo até que eu falei, Lani, me empresta sua pasta de exames para que eu possa ver como que é os processos para ver se eu vou realizar essa cirurgia, né? E aí ela me emprestou a pasta dela de exames e eu retornei para Cabralha já decidido de começar a estudar sobre a cirurgia bariátrica para ver se eu iria realizar o procedimento cirúrgico, né? E nesse período foi um período muito difícil, que foi o período que eu acabei perdendo a vontade de fazer tudo que eu mais gostava na minha vida, né? Perdi a vontade de trabalhar, que é uma coisa que para mim sempre foi algo muito prazeroso. Perdi a vontade de sair. Eu queria ficar no meu quarto o dia todo, relembrando aquela cena e sofrendo por aquilo. E aí eu comecei a ver vários depoimentos no YouTube sobre cirurgia, sobre a complicação que a cirurgia bariátrica tinha, que poderia ter, sobre as pessoas que voltaram a engordar. E aí ali foi decisivo para eu tomar a decisão de que eu queria fazer a cirurgia. Nisso, minha mãe, desde os meus 11 anos, ela sempre foi a minha maior incentivadora em todo o processo. Ela sempre falava, Kaique, começa a... Por que você não vê sobre a cirurgia bariátrica e tal? E eu sempre brigava com ela porque eu achava que uma dieta qualquer faria com que eu emagrecesse e tivesse uma vida saudável. Só que eu fiz dieta da lua, dieta do zero carboidrato e diversos outros tratamentos com médicos renomados do Brasil. Assim, a gente gastou muito dinheiro com isso, né? E eu emagrecia de 10 a 15 quilos e engordava 30 a 40 quilos, né? Então, assim, pra mim é aquele efeito sanfona. E aí foi quando eu comecei a estudar sobre a bari e eu fui pra uma consulta sem a minha mãe saber, na cidade de Itabuna, no Centro Médico Acácio Cardoso, com o Dr. Fabrício Messias, que é o cirurgião, que foi o meu cirurgião. E eu fui muito ainda sem jeito, sem ter a certeza se a cirurgia bariátrica era realmente o que eu queria. E na primeira consulta com o Dr. Fabrício, eu me pesei, ele viu as medidas corporais e tal, e aí na primeira consulta com ele, eu tinha certeza que eu queria fazer a cirurgia bariátrica e que eu queria operar com o Dr. Fabrício Messias. E aí eu retornei para minha cidade e comecei a dar início a todos os meus exames pré-operatórios, que é uma lista bem extensa de exames, né? Se eu não me engano, são 17 exames ou são 15, um negócio assim.
E aí eu ia de segunda a sexta-feira, às 6 horas da manhã, para a central de marcação do meu município, para começar a marcar os exames, né? Na época, o meu município oferecia todos os exames que eu precisava pro pré-operatório da bariátrica. E ali eu comecei a... De segunda a sexta, minha rotina era acordar às 6 horas da manhã para ir para a central de marcação. Eu consegui marcar 95% dos meus exames na central de marcação, porque era o que era oferecido pra gente, e paguei só a polissonografia e o double scanner dos membros inferiores. E nisso, quando eu terminei todo o processo pré-operatório, tinha um valor estipulado da cirurgia, e aí eu conversei com os meus pais. Inicialmente eu queria operar pelo Sistema Único de Saúde, só que iria demorar muito, alguns exames iriam vencer. E eu conversei com os meus pais, e aí foi quando eu fui até o prefeito na época, que era Jorge Pontes, e conversei com ele, apresentei um orçamento e falei: Jorge, eu tô precisando fazer essa cirurgia, que é uma questão de saúde para mim, né? Eu não consigo mais ter uma vida saudável, né? Eu tinha muitas coisas negativas na questão da saúde. Eu não conseguia dormir, eu roncava, eu não conseguia sentar em uma cadeira com confiança. E aí foi quando o Jorge disse que não poderia arcar, a prefeitura não poderia arcar com o valor integral da cirurgia, mas que poderia arcar com 40%. E aí eu voltei para casa ainda meio incrédulo de dar certo, porque ainda faltava 60%, né? E aí foi quando eu sentei com os meus pais novamente, com a minha irmã, para conversar. E aí meu pai falou bem assim: não, pode dar início ao processo dessa parte dos 40% da prefeitura, que os 60% a gente vai tomar um empréstimo e você vai fazer sua cirurgia. E aí foi quando eu dei início, eu finalizei a minha rotatória de exames, né, e fizemos o processo pela prefeitura dos 40% da cirurgia. Meu pai tomou um empréstimo e nós fizemos o pagamento, e no dia 7 de dezembro, dia 6, eu fiz uma festinha comemorativa na prefeitura de despedida, né? Eu usava a hashtag despedida do gordo. E aí fiz uma festinha na prefeitura para despedir da minha segunda família durante aquele período de 2 anos, que foi quando eu estive na gestão pública. E ali eu fui para Itabuna. Nós saímos daqui dia 7 de dezembro, 4 horas da manhã. E aí chegamos em Itabuna por volta das 8h30, 9 horas. E aí eu me recordo que quando eu cheguei no Centro Médico Acácio Cardoso, que eu subi as escadas, a Linéia Fernandes, Neia, que foi a moça que encaminhou a minha cirurgia, ela virou pra mim e falou bem assim: você tá preparado pra operar hoje? E eu, com toda a certeza do mundo que eu estava fazendo a melhor escolha da minha vida, eu disse que sim, que eu estava preparado para fazer o procedimento cirúrgico. E aí ela falou: então você vai almoçar e na volta você já vai direto para Santa Casa de Misericórdia de Itabuna, que você vai ser internado hoje para operar amanhã. E aí eu fui almocei com a minha irmã e com a minha mãe. E aí nós fomos para Santa Casa e lá eu me internei dia 7 de dezembro. Quase não dormi à noite, na verdade, porque eu tava com nível de ansiedade muito alterado, né? E ali a minha mãe também muito feliz, porque a gente estava realizando um procedimento que era um procedimento que realmente nós necessitávamos, né? Eu não tinha mais instinto de viver com 172 quilos. E aí eu me internei e tava muito feliz, assim. Eu tava me sentindo muito realizado, né? E aí no dia 8 de dezembro, o Dr. Fabrício passou no meu quarto, disse que iria me operar naquele dia, e todo mundo muito ansioso por um momento, né? Por média de 9 horas da manhã do dia 8 de dezembro, o maqueiro veio me buscar e aí nós fomos pro centro cirúrgico, e aí é onde é uma das minhas últimas lembranças, né? Foi pro centro cirúrgico e realizamos a cirurgia. Aparentemente tudo muito tranquilo,
Nós fizemos a cirurgia dia 8 de dezembro e eu tive alta dia 11 de dezembro. Dia 11 eu fui pro hotel em Itabuna, que é um hotel específico para pessoas que fazem a cirurgia bariátrica, né? Que eles fornecem pra gente a alimentação, que são os caldinhos, a dieta líquida, né? E aí eu fui para uma consulta. Na consulta foi alegado que eu estava com o nível de ansiedade alterado e me indicaram para fazer uma acupuntura. E por coincidência, a médica que fazia a acupuntura foi a minha anestesiologista, a doutora Josiane Cardoso. E aí, dia 15, eu cheguei para fazer a acupuntura no Centro Médico Acácio Cardoso, e aí a minha mãe foi pagar a acupuntura e eu fiquei na sala de espera. E literalmente uma das minhas últimas lembranças, na verdade a minha última lembrança que eu tenho antes da reabordagem foi o rosto, a reação que a doutora Josiane teve quando me viu, né? Ela parou, arregalou os olhos e retornou para falar com minha mãe e falou: não, mãe, o caso do Kaique não é caso de acupuntura, o caso do Kaique é caso de reabordagem imediata. Leve ele para a Santa Casa de Misericórdia de Itabuna, que eu tô ligando para Dr. Leonardo para ele fazer todos os exames em Kaique. E aí a gente foi para a Santa Casa de Itabuna e eu lembro que nessa época em Itabuna tava fazendo muito frio, né? Dezembro, tava chovendo e tava fazendo muito frio. E aí a gente passou pela ala administrativas e ficamos na recepção. Na recepção, eu sentia muito calor, a queimação na barriga muito grande e eu sentia muito calor, muito calor. Minha mãe pegou um Novo Testamento e começou a me abanar, né? Ela me abanava com o Novo Testamento e até que o segurança viu e chamou o médico que estava de plantão e o médico me colocou pro PA. E ainda no PA eu estava sentindo muito, muito calor, suando frio na verdade. Nós fomos pro PA e aí colheram sangue e o Dr. Leonardo me encaminhou para fazer a ultrassom do abdômen total. Na ultrassom do abdômen total, o Dr. Leonardo fez, a minha mãe estava sentado na parte de fora da sala que faz a ultrassom e aí o Dr. Leonardo sai já no telefone ligando para o Dr. Fabrício, dizendo que o problema era mais grave do que se era imaginado, que tinha dado líquido livre na cavidade abdominal. E aí minha mãe ouviu conhecidamente o Dr. Leonardo falando com o Dr. Fabrício, mas até então não tinha certeza de nada, né? Aí foi quando eu retornei pro PA, e aí foi quando eu fiquei sabendo que eu teria que fazer uma outra cirurgia, que era a laparoscopia, que é colocar as câmeras novamente nos buraquinhos que se faz para bariátrica. E aí Aí foi quando eu comecei a ter dimensão do quão grave era o meu estado, né? Dr. Fabrício desloca Dr. Álvaro de Salvador para Itabuna. Dr. Fabrício estava operando em Itabuna e ele desloca Dr. Álvaro para fazer a laparoscopia. E aí na laparoscopia foi detectada uma fístula, que é quando um grampo ele solta. No caso meu foi o terceiro de cima para baixo. É uma coisa que acontece em cada 1000 cirurgias, né? Então, nessa fístula foi detectado e aí eu já retornei pro PA falando que eu teria que ser aberto para fazer as lavagens e iria para a unidade de tratamento intensivo. E aí foi quando eu me desesperei, né? E aí eu pedi pra minha mãe, o único pedido que eu fiz pra minha mãe foi que ligasse pro meu pai, que eu queria falar com ele. E aí ela ligou e eu disse pro meu pai: pai, eu tô indo pra sala de cirurgia, deu um probleminha comigo, mas eu vou retornar. Pode me esperar em Cabralha, que eu vou retornar. E
E aí eu fui pro centro cirúrgico e já não me lembro mais de nada que me passou. Eu já fui pro centro cirúrgico, eu fui aberto e fizeram uma experiência de deixar minha barriga aberta com uma bolsa gástrica. Em coma induzido. E isso dia 15 de dezembro de 2016. E a UTI pra mim foi uma das experiências que eu não consigo ainda descrever. É uma coisa literalmente aterrorizante, fria, e que me aconteceu muitas coisas lá dentro, sabe? A UTI, ela é uma faca de dois gumes. Eu tenho um relato que pra mim é um dos mais fortes. Eu estava entubado e no leito, né? Meu leito era o 11. E o meu tubo, ele entupiu com uma rolha de catarro. E aí eu comecei a me debater em coma induzido. E foi quando uma enfermeira, Giovana Braga, ela passou e viu eu me debatendo, que ela olhou pro painel do meu leito, a minha saturação ela não caía, ela despencava. E aí ela tentou desobstruir o tubo, não conseguiu desobstruir, a minha saturação caindo muito. E aí foi quando ela meteu a mão no tubo e me estubou, fazendo com que eu tivesse o ar da vida novamente, né? E eu lembro que teve um pequeno tumulto na UTI, porque não poderia ter me estubado. Mas se ela não me estubasse, eu teria morrido. Eu não teria resistido, né? E aí eu com minha barriga aberta, e eu lembro que na UTI, a pessoa que eu mais gostava que ficasse lá era minha irmã. Que era a pessoa que me transmitia uma confiança, que conversava comigo, que era forte, sabe? Era minha irmã. A minha mãe eu não gostava porque as pessoas que a gente mais ama nessa vida, a gente nunca quer ver sofrer. E eu não queria ver a minha mãe ali sofrendo. Eu olhava pra ela, eu ficava triste, porque eu via nela o rosto de uma pessoa que tava sofrendo, né? E aí foi quando eu pedia pra minha mãe, como induzido, pra ela sair e trocar com a minha irmã, né? Nisso eu estava entubado e com as mãos sedadas, né? Amarradas. Na UTI, e a minha irmã, ela conversava comigo, ela dizia que eu tinha feito um grupo, por coincidência, dos meus amigos aqui de Cabralha, né? Pra passar o passo a passo de como estava sendo a recuperação da cirurgia. Eu tinha feito ele no dia 7 de dezembro, no dia que eu fui pra Itabuna. E aí, a minha irmã, ela conversava comigo, ela dizia: olha, Kaique, Dr. Bruno mandou mensagem pra você, tia Sirlene, vovô João da Onça, vovó Tereza, vovô Niel, sabe? Ela falava de todo mundo, ela me passava o diário, literalmente, do que acontecia no dia enquanto eu estava na UTI. Aquilo pra mim era algo muito significativo. E principalmente o que eu acho mais incrível nesse processo todo é que eu esquecia muito. Principalmente quando eu saí do estado de coma induzido, que eu esquecia muito as coisas, né? E eu perguntava pra ela todos os dias que dia era aquele, porque pra mim era 8 de dezembro, o dia que eu operei. Eu perguntava que dia era, o que tinha acontecido comigo, e o que as pessoas diziam era assim: ele fez uma cirurgia bariátrica, só que não deu certo. E me registram que a primeira reação que eu tive, ainda em coma induzido, foi quando meu tio, que é vereador de uma cidade do interior, tio Marconi, ele
foi me fazer uma visita na UTI e ele me disse assim: bora, Kaique, levanta aí pra você ir pra minha posse. E aí eu, incominduzido e entubado, contido, eu tentei me levantar da maca. E a segunda reação foi quando meu pai foi me visitar e eu segurei na mão dele e bati 3 vezes no peito dele, né? Então, assim, eu tive vários distúrbios, de fato, por conta da UTI, né? Assim, eu tinha muitos delírios. Eu lembro que quando uma prima minha, que é veterinária, foi me visitar, eu via cachorros passando pelo teto, eu via sangue derretendo pela parede, eu conseguia ver anjos, né? Eu via anjos. E depois dessa loucura, eu me sentia preso no fundo de um avião, né? Por conta das drogas que eu usava. E no dia 11 de janeiro, finalmente, eu tive a minha saída da unidade de tratamento intensivo da UTI. E que foi um momento também muito conturbado para nossa família, de muita felicidade, mas de muita conturbação também, porque aquele momento era um momento de um momento muito delicado, né? Era um momento assim que eu estava em uma enfermaria com 3 leitos no hospital e eu não conseguia, eu não tinha ainda cabeça para ver a luz do sol. Entendeu? Então, assim, quando abriam a janela da enfermaria, eu começava a gritar, porque eu não estava preparado para ver a luz do sol. Então, aquilo também foi muito aterrorizante em todo o processo, né? E nesse processo todo, eu acredito que eu tive diversos anjos na minha vida, mas existem alguns que são muito importantes. Dr. Leonardo, por exemplo, ele teve uma participação muito importante. Ele ficou, no dia que eu fui entubado, ele deu um plantão de 12 horas na UTI e ele ficou em minha observação. Ele deu esse plantão só para ver qual seria a minha reação por conta da intubação, né? Então, assim, eram muitas coisas em um período muito curto. Era um quadro muito instável, na verdade. Ao mesmo tempo que eu melhorava significativamente, eu tinha uma queda brusca na questão da saúde. Isso pesava muito, tanto para a família quanto para os amigos, porque era um quadro muito instável. A gente não sabia se estava bem ou a gente não sabia se estava ruim, sabe? Então, assim, isso acaba pesando. Quando eu fui pro quarto, que foi esse momento conturbado e tal, eu comecei a sentir mais a vida. E aí, ali no quarto, foi quando eu tive uma das melhores felicidades da minha vida, foi quando eu descobri que eu realmente tinha feito a cirurgia bariátrica, né? Porque, assim, quando as pessoas perguntavam o que Kaique tem, a resposta, tanto que os enfermeiros, tanto que a minha família dava, ele fez uma cirurgia bariátrica, só que não deu certo. Então eu achava que o meu estômago estava grande do jeito que era, do jeito que eu fui operar. Eu fiz a cirurgia, mas não deu certo. E aí eu chorava muito, porque a minha barriga, ela estava feia, né? Ela fechou de dentro para fora. Eu chorava muito, eu dizia, meu Deus, eu passei por isso tudo e a minha cirurgia bariátrica não deu certo. E aí eu fiquei num estado depressivo muito pesado também dentro do hospital. Foi quando o Dr. Fabrício virou pra mim, pra minha mãe, pra minha irmã e disse: não, Kaique, você é bariatricado. O seu estômago tá reduzido em cerca de 180 ml, né? E aí eu chorava de felicidade porque eu realizei de fato um sonho, né? E aí eu fiquei esses dias no hospital fazendo fisioterapia, eu perdi todos os meus movimentos. Eu não conseguia, pra vocês terem uma ideia, eu não conseguia deglutir a minha saliva, eu não conseguia engolir a saliva. Por conta da intubação, por conta da UTI, eu perdi todos os movimentos motores, perdi o movimento das pernas, eu não conseguia andar, perdi o movimento dos braços, das mãos, de todos os movimentos de fato.
E aí eu tinha que fazer sessão com fonoaudióloga, sessão com fisioterapeuta, sessão com psicóloga, né? Isso aí, Dr. Fabrício, ele foi muito sensato e muito humano. Ele deslocou uma psicóloga da clínica dele para fazer terapia comigo. Se eu não me engano, eram 3 vezes por semana. E no hospital eu só conseguia fazer fisioterapia com uma fisioterapeuta, que era a doutora Cris. Né? Então ela dava plantão uma vez por semana no hospital e a gente pagava os outros 4 dias da semana. Com a fonoaudióloga, a fono era do hospital e eu lembro que até a fono, o meu caso era um caso tão específico que ela trouxe a turma da faculdade que ela dava aula para acompanhar o meu caso. E aí a sessão de terapia com a doutora Bárbara foram super importantes para que eu conseguisse entender qual era a minha situação atual, entendeu? Então, assim, um dos exercícios que a gente tinha era para eu responder qual dia era o dia que nós estávamos, né? Era depois do dia 11 de janeiro. Então, Quando a Físio me perguntava, Kaique, que dia é hoje? Eu respondia 8 de dezembro de 2016. Porque a memória que eu tinha era o dia que eu fui fazer a cirurgia bariátrica. E aí eu comecei a fazer várias sessões de fisioterapia com a doutora Cris, várias sessões de terapia com a doutora Bárbara, com a fonoaudióloga, né? E isso me ajudou muito. Eu saí do hospital em uma maca, porque eu não conseguia andar. Eu tive alta do hospital dia 9 de fevereiro de 2017. Nós iríamos para um hotel, foi quando o Dr. Fabrício falou que me queria em uma casa, para eu ir me adaptando a um ambiente familiar. E aí a gente pensou e falou, e agora? O que a gente vai fazer? Aí foi quando Neia, a moça que encaminhou a minha cirurgia, ela ofereceu a casa dela para que eu pudesse ficar. E aí a gente aceitou, porque era a única casa que nós tínhamos em Itabuna para ficar. E lá foi uma das experiências mais ricas que eu tive em todo esse processo. Neia tem 3 filhas e as 3 filhas dela foram também muito importantes para minha reabilitação, né? Elas conversavam comigo. Tinha uma pequenininha Heloíse, que a gente chama ela de Pompopim, que ela falava, Kaique, quando você vai levantar daí pra gente poder ir na praia? Né? E era aquela coisa gostosa, o ambiente familiar é uma coisa muito boa. E aí eu continuava fazendo sessões de terapias com de fisioterapia, com a doutora Cris, 5 vezes por semana. E eu tinha sessão de fisioterapia de 1 hora que eu desmaiava de 8 a 12 vezes, né? Então, assim, aquele ambiente pra mim foi muito importante. E teve um certo dia que eu estava lá na casa, ficava num quarto, né? Era o último quarto da casa. E eu queria muito poder ir pra algum lugar que não fosse o quarto. E nisso eu fazia todas as minhas necessidades em fralda, porque eu não conseguia me levantar para fazer xixi, nem para fazer outras necessidades, então eu fazia tudo em fralda, né? Eu não conseguia comer nada, basicamente. Assim, a água era uma dificuldade muito grande para beber. E aí eu saí da cama, eu desci da cama, joguei os travesseiros na parte do chão, né? Saí da cama e fui me arrastando pra sala, né? Foi a primeira vez que eu saí dentro do quarto. E foi a forma que eu consegui sair pra ir pra sala. E eu me arrastava e eu lembro que minhas costas, essa parte das costas, ela doía muito, ela ardia, né? E aí eu me arrastava pelo chão e chorava de felicidade porque eu consegui descer da cama sozinho e ir até a sala, né? E lá as meninas, as filhas delas apertando o colchão para que eu conseguisse me debruçar sobre. Isso é muito mágico, sabe? Isso é uma coisa muito encantadora,
sabe? A gente começa a ver a vida muito diferente quando a gente passa por um momento de muita dificuldade, sabe? E passei esse tempo na casa de Neia, onde tive experiências enriquecedoras. E aí foi dia 22 de fevereiro, dia 21 de fevereiro, foi quando o meu cirurgião foi na casa de Neia pra me dar alta pra eu ir pra Itabuna, né? E aí ele chegou lá e falou: Kaique, como você tá bem? E aí eu agradeci muito a ele e ele me deu alta pra eu finalmente sair da cidade de Itabuna e retornar pra minha Cabralha. E nisso, tinha uma grande expectativa para que eu chegasse em Cabralha, porque toda a Cabralha se mobilizou, né? Assim, eu tive orações de todas as igrejas do meu município, do município dos meus avós. Eu tive orações de todo canto do Brasil, sabe? A turma da organização política que eu faço parte, da UJS, elas se desdobraram para tentar arranjar dinheiro, para tentar ajudar a gente, sabe? Fizeram vaquinha online, muita coisa, e era uma corrente muito grande. Eu não tinha ainda dimensão da corrente que se tornou isso. De quão grande a mobilização por parte da minha sobrevivência foi, né? Então eu retorno para Cabralha no dia 22 de fevereiro, e eu lembro que quando eu cheguei, né, foi eu, minha irmã e a comadre da minha mãe, Meire, que ajudou muito também nesse processo. E aí quando eu cheguei em Cabralha, o meu pai tinha comprado fogos para soltar, né? E aí eu cheguei no carro e ele soltava fogos. E os comerciantes de Coroa Vermelha todos saíram para ir me ver e me abraçavam no carro, e eu chorando muito, e a minha mãe numa felicidade que nunca vi. Meu pai chorava, sabe? E aquilo ali pra mim foi um momento muito enriquecedor. E aí eu fui pra casa e tinha um grupo de amigos me esperando, e eu subi as escadas no edredom, né? Porque eu não conseguia, com 4 homens me segurando, eu subi. E eu só chorava de alegria de estar na minha casa. Foi quando eu descobri também que a minha cachorra tinha falecido. O câncer tinha voltado e ela tinha morrido. E eu chorei também porque eu tinha perdido ela. E ali começa uma nova era da vida de Kaique, né? Eu vivi uma reabilitação muito, muito dura. As sessões de fisioterapia eram puxadas. Eram sessões de fisioterapia que minha perna ela ficava dolorida demais da conta, sabe? Eu não conseguia me locomover, na verdade, né? E ali eu descobri que eu tinha um propósito muito grande na minha vida, né? E essa cirurgia me fez perder pessoas muito importantes, pessoas que eu amava. Mas em nenhum momento de toda a dificuldade que eu passei, eu me arrependi de ter feito a cirurgia bariátrica. Não tenho dúvidas que foi a melhor escolha que eu fiz nesses meus 19 anos de vida. Mesmo não lembrando a data do meu aniversário, mesmo não lembrando como foi o processo pré, né? Mas era a melhor, até hoje a melhor sensação que eu tive na minha vida. E se eu pudesse, se a vida pudesse, que as pessoas, colocar para as pessoas, ou apresentar apenas, o quão rico é você ter uma vida saudável, as pessoas que sofrem pela obesidade, elas repensariam e fariam a cirurgia bariátrica como forma de sobrevivência, não de estética, porque não é um método fácil de emagrecimento, é um método muito difícil, é um método que você revive novamente, né? O pessoal fala que você sai de lagarta para borboleta. Então, é uma experiência muito rica que eu vivi. Hoje eu tenho um pouco mais de 70 quilos eliminados. Hoje eu tenho uma vida saudável. Hoje eu tenho uma vida feliz,
Eu descobri o que é a felicidade depois da cirurgia bariátrica, né? E hoje eu costumo dizer que a vida ela é literalmente mais leve. Ela é mais leve em todos os sentidos. Ela é mais leve no sentido de respirar, no sentido de viver, no sentido de caminhar, no sentido de amar mais as pessoas, né? E eu acredito que tudo nessa vida ela tem um porquê. Não descobri o porquê ainda da minha complicação. Mas eu faria tudo de novo para ter a qualidade de vida que eu tenho hoje, para amar as pessoas como eu amo hoje, para ter as amizades que eu tenho hoje, para ter a família que eu tenho hoje, para ter o ar que eu tenho hoje, o ar de realização, o ar de felicidade, e isso para mim é muito rico. E para finalizar, eu queria agradecer especialmente a equipe multidisciplinar da Cássio Cardoso. Queria agradecer a Dr. Fabrício Messias, a Dr. Álvaro, a Dr. Leonardo Ramalho, a Dra. Gabriela Gramacho, ao mais novo cirurgião da equipe, a Dr. Pedro, né? Queria agradecer de forma muito especial a Dr. Eric, que é o provedor do Hospital da Santa Casa de Itabuna, que foi um anjo na minha vida, a Giovana, a doutora Cris, a doutora Bárbara, a doutora Cíntia, sabe? Eu queria agradecer muito ao meu atual fisioterapeuta, Dr. Matheus, e a todos os meus amigos, em especial a minha família. Eu amo muito vocês. Obrigado por terem me ajudado a dar essa volta por cima, a reviver e a ter mais saúde, mais amor, mais carinho, mais ar na minha vida. E a próxima a fazer a cirurgia vai ser a minha mãe. Nós estamos dando encaminhamento na cirurgia dela para ela operar também, fazer a bariátrica, e eu queria muito agradecer a todo mundo. Queria agradecer também a Nunes, que foi um amigo, um parceiro nesse processo. E dizer que eu amo muito vocês e que vocês fizeram parte de uma bela história da minha vida. E para finalizar, eu gostaria de parafrasear a minha anestesiologista, a doutora Josiane, que a nossa missão ela é única e intransferível. E é verdade. Minha mãe sempre diz que é impossível a gente andar pelo Vale da Sombra da Morte e não temer mal algum. Mas eu posso te dizer que eu andei pelo Vale da Sombra da Morte, que eu não temi mal algum, e que eu vivi, e que eu revivi a minha vida. Então, muito obrigado, e viva a cirurgia bariátrica, e viva um milagre que pode ocorrer na nossa vida.